Onisciência é todo o entendimento de Deus em todos os momentos, sobre tudo, em todo lugar. E Ele nunca vai perder isto. Deus sabe de tudo, mas o melhor ainda, Ele quer fazer você saber de tudo também. Isto chama-se operação do Espírito Santo em onisciência. Vamos lá. Pode apagar a luz, por favor. A onisciência de Deus passa seu modo de pensar para nós. Quando Deus deu você a natureza dele, dentro desse pacote de natureza, Ele incluiu a condição de você saber como Deus pensa e pensar como Ele pensa. Em todos os momentos da sua vida, o Espírito Santo está procurando fazer com que você pense como Deus pensa. Vamos ver isso, como isso funciona. 7. A onisciência de Deus. Como é que Deus, que é Espírito, não fantasma, passa os seus pensamentos para nós? Consideremos a influência daquilo que se ouve, a importância de ouvir. Primeiro, vamos olhar na formação cultural do homem no mundo e comparar isso com a formação espiritual do habitante do reino, você. Temos considerado a importância de nascer em espírito. Mas agora vamos considerar o valor, a importância de ouvir em espírito. Qual o valor de ouvir Deus? Como se ouve em espírito? Claro que vocês não querem saber disso, né? Como ouvir Deus por dentro de você? Para você entender isso, eu preciso mostrar o que é som. O que são os sons no mundo natural e que efeito esses sons têm em você. Porque quando você entende isso, você vai entender como é que Deus fala com você. O que ouvimos é resultado de uma ação e tem sempre uma determinada influência em nossa vida. Observe estes exemplos. Todos tinham uma certa emoção diferente para você, não foi? Som faz assim. O ouvido natural capta sons que, ao produzirem emoções de toda a natureza, mesmo assim, contribuem fortemente para a nossa formação cultural. Se você mora na favela de Rio de Janeiro, você tem um pavor quando escuta os disparos na rua. E quando você vai dormir, você está sempre pensando numa bala perdida. Entendeu? Muda totalmente o comportamento da pessoa. Será que todas as pessoas no mundo ouvem os mesmos sons? Você vai decidir. Esse ouve igual ao outro? Isso. Será que ele ouve igual a
japonesa, oral indiano. Será que todo mundo ouve a mesma coisa? Ah, disse Paulo, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Bloco 2. Ouvindo Deus. Se alguém tem ouvidos, Jesus disse, ouvidos para ouvir, ouça. Mas atentai no que ouvis. É uma advertência e uma súplica de Jesus. Como é que se ouve no reino eterno? Faça um teste. Observe isso aqui. Qual destes dois escutam a Deus? Este não pode ouvir Deus falar, pode? Este também não pode. Esse é o seu problema. Você pensou que você não ouve Deus porque está esperando ouvi-lo aqui, em negativo. São condições rigorosamente iguais. Agora, por que são iguais? O ouvido natural só capta sons naturais. Para você ouvir Deus falar, você tem que ter um outro tipo de ouvido. Deus só fala no coração, no espírito. Sons espirituais. Você nem sabia que tinha sons espirituais, mas vai entender hoje. Para ouvir Deus falar, é necessário, é imprescindível ter ouvido interior, um ouvido do Espírito. Olá, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o quê? Por isto que o problema de ouvir Deus é problema de coração, não de cabeça. Não de ouvido natural. E a razão por que você não sabe ouvir Deus é que o teu coração não tem a sensibilidade para ouvir Deus. Somente o habitante do reino dispõe de ouvido interior. Só. O homem do mundo não pode ouvir Deus. Só você. Bloco 3. O engano da religiosidade e do misticismo. Observe atentamente isso aqui, por favor. Como a religião e o misticismo se desenvolvem e por que são um engano. Eu vou lhe mostrar alguns exemplos históricos desse engano. Mas por que não tiveram valor perante Deus? Alguns vão assustar vocês, esses exemplos.
Mas por que eles não têm valor perante Deus? Primeiro exemplo, lá na minha terra, perto de minha casa. Essa grande coisa feita no tempo de Abraão. Você não sabia que eu era tão antigo assim, né? Quando eu era menino, eu brincava sobre isso. No tempo de Abraão, os habitantes ali ergueram esta espécie de templo ao ar livre para apaziguar o Deus do sol. Por que isso não tinha valor perante Deus? Porque eles não ouviram nada. Quando eu mostro isso aqui para vocês em dezembro, Deus falou comigo, Bernardo, fala com eles, que eu não estava nisso. O teu Deus fala com você. Isto é o que distingue o Evangelho de todas as religiões do mundo e de todas as filosofias dos homens. Você pode, como eu disse antes, você pode ir para a Ásia e entrar num grande templo de Buda e aquele grande bichão está sentado lá, feito tudo de ouro, mas é uma beleza. E você fica... Oh, Buda, fala comigo! Mas ele não fala. Mas o teu Deus fala com você. Isso distingue o Evangelho de tudo. De todos os outros sistemas. Obscurecidos de entendimento. Alheios à vida de Deus pela dureza dos seus ouvidos. Claro, os ouvidos do coração. Por não ter o coração aberto para Deus, ficam totalmente alheios à vida de Deus e construíram uma coisa que não tinha nenhum valor. Outro exemplo. Lá nas Ilhas da Páscoa, no Pacífico, os homens ergueram esses imensos estatuetas de pedra para assustar os demônios. Meu pai, parece que os demônios habitavam neles, eram tão feios. Obscurecidos de entendimento, não tendo o pensamento de Deus, não tendo nenhum entendimento, alheios à vida de Deus, pela dureza dos seus corações. Deus não podia falar. Lá na América do Norte, as tribos de índios fizeram essas grandes coisas de madeira, significando a proteção divina. Só que pau não fala. Talvez você não sabe, mas pau não fala. Talvez você não sabe, pau não fala. Não, Senhor, mas o teu Deus fala com você. Só que você ainda não sabe ouvi-lo. E então, chegamos à Grécia, o templo da sabedoria. E Paulo lá disse, gente desta terra, o Deus que fez o mundo não habita em santuários feitos por mãos de homens. Pois esse que adorais sem conhecer. Eu espero que não exista pessoa alguma aqui hoje que adora a Deus sem conhecê-lo, só por tradição religiosa. Pois esse Deus que adorais sem conhecer é aquele
que eu vos anuncio. Eu estou aqui hoje, Bernardo, só para falar com você que esse Deus que você tem não é uma imagem, não é uma coisa nenhuma. Ele é um Deus que fala com você. Talvez você não sabe o que é isso. Não é feito no quintal lá de casa. Só que é uma coisa muito que vocês precisam entender, o engano disso aí. Os pirâmides do Egito. Essas pirâmides são muito interessantes, porque eles foram formados por aqueles homens dessa civilização com um objetivo muito significativo, só que errado, um engano total. O engano é esse aqui. A constelação do Urso Maior no hemisfério norte. Que no hemisfério norte nós não temos o Cruzeiro do Sul, vocês têm aqui. Mas lá nós temos isso. Essa constelação no céu, eles construíram os pirâmides totalmente, perfeitamente alinhados com a constelação do Urso Maior, entendendo erradamente que enterrando os faraós dentro daqueles pirâmides, eles estariam no céu. Por que fizeram este erro? Você quer saber? Quer saber por quê? Ok, então você vai entender. Quando Abraão estava na terra dele, nos de Caldeus, não é tão longe desse lugar. Como foi que ele ficou conhecendo a Deus? Observando as estrelas. Ele disse, mas alguém deve ter feito aquilo. Eu não quero adorar as estrelas como os meus antepassados, eu quero conhecer o Deus lá. E quando Satanás viu que Abraão conheceu a Deus por causa das constelações, ele entrou no coração dos egípcios para fazer igualmente, pensando erradamente que por construir as pirâmides daquele jeito, eles iam para o céu. A diferença entre eles e Abraão é que Abraão conheceu o Deus vivo e creu nele e foi liberto. Mas os homens ignorantes, até hoje, as pirâmides existem. Mesmo tendo zelo por Deus e desconhecendo a justiça de Deus, procuraram estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Deus, pelo Espírito Santo, quer mostrar a você no íntimo que Ele fez tudo por você. Ele te dá a justiça. Sabe o que é isso? Até hoje, vão para este muro, lá em Jerusalém, e lamentam os pecados dos pais. Observe que isso, tendo zelo por Deus, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitam à justiça que vem de Deus. Isto é engano. Mas não para ali. Como é que Deus vê a operação da sua onisciência em nós? Quer saber? Nas suas mentes imprimirei as minhas leis. E também sobre os seus corações as
inscreverei. Observe. O Espírito Santo escreve o pensamento de Deus dentro do teu coração. Será que é possível entendermos o que o Espírito escreve em nosso coração? O que você acha? Tem pergunta? Vai. Estou repetindo aí o vale de ossos secos. Eu quero simplesmente fazer uma rápida observação. Quando Deus perguntou ao profeta, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? O profeta não sabia. Ele nunca tinha recebido uma pergunta dessas. Mas eu disse para você que o teu Deus fala com você. Deus, através desses dias aqui, está falando com você, João, Pedro, Maria, Juliana, Bernardo. Eu posso fazer você viver? Qual é a sua resposta? Será que o teu Deus é bastante poderoso para transformar você todos os dias? E ele disse para o profeta, diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, seja qual for a sua condição perante Deus, sua condição íntima, ouvi a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, o que nós estamos dizendo aqui, muda as coisas. A ação da onipotência de Deus é mudança. Deus juntou os ossos para fazer um montão de corpos. Só que tinha um problema. Eles eram corpos sem vida. Toda a tua teoria religiosa deixa você como corpo sem vida, que nada pode. Por isso que você entra em obras mortas. Por isso que você acha Bernardo muito exagerado. Porém, Deus fez uma outra pergunta. Diz-lhes, assim diz o Senhor, vem, ó Espírito, e assopra sobre estes, para que vivem. É só o Espírito Santo que dá vida. Então eu estou começando hoje com a onisciência de Deus, o pensamento de Deus para você é que você seja 100% vivo, mas é só pelo Espírito. Amanhã eu vou fazer a segunda parte disso aqui, de onisciência, onipotência. Transforma ossos,
pessoas falhas, pessoas que não têm nenhuma condição, Ele os transforma em pessoas que são filhos do reino. Mas para que esses filhos do reino vivem no reino como pessoas vivas, é preciso ouvir o Espírito Santo. Deixar a onisciência de Deus operar em você. Está bem assim? Pai, agradecemos a Ti, por Tu és grande. Que nesta noite, cada um de nós, possamos abrir um espaço para Ti, para o Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Estou concluindo o que eu iniciei ontem sobre a onisciência de Deus. Deus dentro de você, na nova natureza, tem uma preocupação, uma iniciativa, é fazer com que você pense como Ele pensa. E Ele faz isso através do Espírito Santo. O Espírito Santo, agora, só tem uma coisa. Não imagina porque nós dizemos onipotência de Deus, onisciência de Deus e onipresença de Deus, que é o Pai que é onipotente, o Espírito Santo onisciente e o Filho é onipresente. Eles são todos com a mesma onipotência, mesma onisciência, mesma onipresença. O Espírito Santo está sempre presente em sua vida. E o Deus que dá a você vida, dá a você também todo o entendimento. O que eu procuro aqui hoje é concluir uma forma que você possa saber como se abre para pensar como Deus pensa. O problema não está com Deus, está conosco, porque nós não apresentamos condições para Deus passar o seu pensar para nós. E a maioria dos cristãos, eu não estou dizendo o povo no mundo, mas a maioria dos cristãos pensam totalmente fora do pensamento de Deus. Observe e você vai entender. Onisciência de Deus. Como é que Deus, que é Espírito, passa os seus pensamentos para nós? Agora aqui uma pergunta. Por que Deus quer passar os seus pensamentos, os pensamentos dele, para você? Por quê? Não é porque ele faz questão que eu não entro no erro. Falando nisso, a pessoa me perguntou para explicar o que é engano. Porque eu mostrei aquela figura ali de uma senhora de negócios com aquela pastinha dela. Eu não estou dizendo que você tem que vestir daquele jeito, não. Tá, entendeu? Engano não é a forma de vestir-se. Eu mostrei aquela figura daquela mulher do engano porque ela pensa que está certo. E toda pessoa que tem algum engano dentro pensa que está certo. Esse é o problema. E a razão por que pensam que estão certos e estão no erro é porque eles não se abrem para o Espírito Santo mostrar o erro. Você conhece muitos cristãos que estão vivendo totalmente no engano. Por quê? Eu perguntei a Deus um dia, por causa de certas pessoas que eu conheço muito bem, e eu sabia a forma deles viverem em Deus, originalmente. E eu perguntei a Deus, por que a pessoa sai da verdade e muda para doutrinas totalmente falsas? Deus disse assim, agora presta atenção, porque durante a vida delas, eu ponho meu dedo
numa coisa errada que eu quero que eles largam. Eles não largam aquilo. E quando eles deixam de largar aquilo que eu digo que deve largar, aquilo torna-se um trono dentro deles que Satanás senta em cima. Agora eu vou lhe mostrar um exemplo. Eu não ia falar isso, mas convém que vocês saibam. Irmão Dave me pergunta muito sobre isso. Porque ele é novo, né? Eu sou velho, então eu já tinha coisas antes dele, em termos de experiências é horrível. Quando eu era muito novo, e os meus pais eram muito religiosos, eu fui para campanha, vamos dizer, ou trabalhos, do homem mais poderoso em Deus que eu conheci. Talvez um homem dos mais poderosos em tempos modernos. Um homem muito simples, que eu nunca ouvi falar mais do que 15 minutos, mas eu lembro até hoje o que ele falava. Mas só tem uma coisa, ele tinha uma grande tenda. E quando ele entrava na plataforma, imediatamente, cegos de nascença receberem as vistas. Pessoas, todo jeito, foram curados e demônios gritaram e correram. Ele nunca pôs a mão sobre ninguém. Ele nunca ficou perto de ninguém. E eles trouxeram ambulâncias nas ruas. Ele não foi perto de nenhuma ambulância. Mas as ambulâncias foram voltando tudo vazias. Assim que Deus pode operar se você deixar. Que Ele não foi de nada diferente de você. Só que, depois de talvez uns 10 anos ou 12 anos, Satanás tomou conta da mente deste homem. E ele começou a dizer que nós ingleses somos de uma tribo de Israel perdido. E por isto sermos judeus, vamos dizer, israelitas, não precisamos da graça de Deus. Eu assisti com meus pais 3 ou 4 reuniões depois dessa queda dele, em grandes teatros. E este homem descia e ungia e orava para as pessoas, nada acontecia. Porque a operação de Deus fugiu. O que o homem faz não é a operação dele, não. É uma operação de Deus. E Ele opera em qualquer um de vós, se você deixar. Então, por que é que Deus quer passar os seus pensamentos para nós? Você sabe? Eu vou devagar hoje. Observe por quê. Desde o dia em que Satanás disse, mentindo a Eva, Deus sabe que no dia em que você comerdes da árvore, se vos abrirão o olho. Ele lançou uma semente de desconfiança nos propósitos divinos. E observa o que aconteceu. Desde aquele momento, Satanás tem perturbado e deformado os pensamentos dos homens a respeito de Deus e seus propósitos. Por isso que pessoas dizem que cada desastre que acontece no mundo é Deus que é culpado. Deus não tem nenhuma culpa disso e eu vou te mostrar por quê. Observe o que Deus diz, contradizendo tudo o que Satanás dizia. Por isso Deus nos faz lembrar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Deixa Deus falar isto no seu íntimo. Ele te fez para Ele. Ele te ama tanto. E será que você pode imaginar
Como fica o coração de Deus quando você aceita os erros que estão por toda parte nas igrejas? Pregam mais a operação de Satanás nas igrejas do que do graça e amor de Deus. Falam que a macumba e a magia negra está destruindo você. Mentirosos. Nenhuma magia, nenhuma operação de Satanás tem nada contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada. Deus disse, eu é que sei. É só Ele. E é porque Ele sabe, Ele quer passar esse pensamento dele para você. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz, não de mal. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Pois como os céus, plural, são mais altos que a terra, singular. Assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Por isto Deus te deu o Espírito Santo, para passar o pensamento de Deus dentro de você. E você saber quão grande Pai que você tem. Sim, Ele sabe que você é falho. Ele sabe que você tem fraquezas. Ele sabe que nós somos de pó. Mas mesmo assim, olha, Bernardo fica muito imaginando. E até agora eu não consigo entender perfeito porque o Deus que fez Bernardo de pó resolveu nascer para morrer, para ter Bernardo com ele para sempre. É como se você tivesse feito um bolo, qualquer coisa, compreende? Ele nos fez de pó, mas mesmo assim Ele nos amou. E por causa da rebeldia em nosso coração, Ele enviou Jesus aqui. E disse, Bernardo, você não presta não, mas eu vou prestar para você, viu? Eu levo o teu castigo, o que tu mereces, eu levo tudo. E você está totalmente livre. Vamos lá. Aquele que nasce de novo tem tudo a aprender. E principalmente necessita descobrir como ouvir em espírito. Você ouve aqui dentro. Pessoas dizem para mim, mas irmão Bernardo, eu não sei ouvir Deus. Porque você não tem costume, nenhuma prática de prestar atenção dentro de você. Você só presta atenção aqui, ó, ou aqui, ou no pensamento. Mas aqui e aqui não tem nada com a vida espiritual. Todo relacionamento da vida espiritual acontece dentro daqui. Aprenda a ouvir no seu íntimo aquele doce voz. Não é auditivo. É uma doce convicção, entendimento, que é assim. Isto é ouvir Deus. Mas um dos maiores problemas, o problema não é que Deus não fala. Deus fala com você todo dia, o dia todo. O dia todo. O problema não é com Ele, é com você, você é surdo. Deixa eu mostrar mais ou menos como isso funciona para mim. Que eu falei que Deus mora no meu apartamento, né? Eu sei que você está quase querendo ir lá para ver. E que eu converso com Ele o dia todo. Às vezes, você nem imagina, eu vou deitar, que eu durmo muito bem. Só durmo um sono só. Mas às vezes eu vou deitar e eu fico tão grato a Deus, eu começo a adorar e louvá-lo, eu perco todo o sono. Então eu levanto e vou comer, então trabalhar. Porque
Adorar com Deus é melhor do que uma noite de sono, viu? Bom, mas um dia estou sentado no computador, não é seu grande lá. E Deus falou comigo assim, eu estou trabalhando. Eu estava escrevendo um livro. E Deus falou comigo, aqui dentro, eu entendi na hora, a voz dele. Bernardo, dá a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Eu disse, Deus, por que o senhor está falando isso comigo? Aí eu salvei o que eu estava fazendo no computador e fui lá na minha sala. Peguei a minha Bíblia, sentei no sofá para Deus me dizer, mas nada. Eu folhei, achei aquele versículo no Evangelho, mas nada. Aí eu fechei a Bíblia, voltei para trabalhar. Eu acredito que mais ou menos meia hora depois, talvez mais um pouco, o telefone tocou na minha sala, na outra sala. E eu levantei para atravessar a sala assim para atender o telefone. E Deus disse, Bernardo, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu não fui atender o telefone, eu fiquei paradinho no meio da sala e disse, Deus? Então ele me fez uma pergunta. Ele disse, Bernardo, o que você tem que é de Deus? Eu fiquei quietinho. Depois eu disse, bom, deve ser meu espírito. Então ele disse, dá o teu espírito a Deus, porque a Ele pertence. Assim que Deus conversa comigo, Ele conversa com você do mesmo jeito, se você der atenção. O problema é que às vezes Deus nos fala uma coisa e imediatamente Satanás diz, isso não foi Deus, nada não, você inventou isso, é você que pensou isso. Deixa eu te falar, eu descobri um segredo. Quer saber? Eu descobri que se eu atentar para o que Deus diz, Ele nunca vai deixar o Satanás me dar a resposta, porque Ele vai ser honrado. Então, qualquer entendimento que vem, eu sei que é de Deus. E mais uma coisa, você não pode pensar nas coisas de Deus naturalmente. Quando a coisa é de Deus, é do Espírito e você sabe que foi Deus, então proceda assim. Não é fácil. Eu falei que tudo é fácil. Treina. Mas você necessita descobrir como ouvir Deus em Espírito. Assim nós vamos falar em ouvindo no Espírito. Deus diz. Eu não pus Ele disse. Ele diz agora e em todo instante. Desde agora, te faço ouvir coisas novas e ocultas que não conhecias. Oculta não é oculta na magia. Oculta do seu entendimento. É para serem agora, e não de há muito. E antes deste dia, deles não ouvistes, para que não digas, eu já conhecia. O apóstolo Paulo diz assim, depois que ele foi no deserto aprender do Espírito Santo. E Deus levou ele para o terceiro céu. E lá no terceiro céu, ele viu coisas fantásticas que não podia dizer nada. Mas depois de toda essa revelação, e ele escreveu muita coisa maravilhosa, ele disse, nós não sabemos nada, como convém saber.
todos os momentos, todos os dias da minha vida, estou descobrindo como eu sou burro, como sou ignorante deste Pai que eu tenho. Mas todo dia eu faço uma questão de conhecê-lo melhor. A minha atitude em relação à minha vida é o seguinte: eu vivo cada dia como se fosse meu último dia na Terra. Não que eu vou amanhã morrer, mas eu não vou ter a possibilidade de viver esse dia de novo. Este é o único dia que eu vou viver. Amanhã é outro. Então hoje eu proponho que eu vou prestar atenção no meu Deus e aprender com Ele. E Ele diz: eu quero fazer com que você ouve coisas novas que aparecem agora para você no dia de hoje. E não lá coisas da história do Antigo Testamento. Pois eu quero ensinar você que você nunca pode dizer: eu já sabia disso, Pai. Eu sabia disso? Não sabia. Agora só tem mais uma coisa. Você nunca vai saber os mistérios de Deus estudando a Bíblia. Oh, irmão Bernardo, que absurdo. Não é não. Você não vai descobrir os mistérios de Deus ouvindo Bernardo. Você só vai entender Deus deixando o Espírito Santo imprimir Deus dentro de você. Eu posso falar com você para você ouvir aqui, mas é só o Espírito Santo que fala você ouvir aqui. Eu não posso fazer isso. Mas Ele carimba a verdade dentro de você. E essa verdade muda a sua vida. Eu vou mostrar isso amanhã para você. Hoje não. Vamos lá ver. Eu quero comparar agora a formação cultural de um povo com a formação espiritual de você, habitante do reino de Deus. Vamos lá. E preste bem atenção. Lá são povos diferentes. Pergunta: qual é o som que se ouve com maior frequência e que difere de povo em povo? Vamos lá ver. Pois este som tem grande influência sobre as pessoas. Observe. Está começando a entender? Agora preste bem atenção. Qual é o som? A conversa, a fala de um povo. O que o povo fala muda totalmente a condição do povo. E agora você está tendo uma pista de que eu vou falar. Vamos lá. Se a fala é muito importante na vida do homem natural, não é de admirar que a fala é igualmente importante na vida daquele povo que nasce de novo. Mas que fala? Aí que vamos ver. Porque vamos considerar agora o desenvolvimento da vida de Deus que está em você. Como é a formação espiritual do habitante do reino eterno, daquele que está em Deus? A exortação: vós, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. De que maneira?
orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. Deus passa a sua onisciência, o seu entendimento, todo o seu pensar para nós através da linguagem do Espírito, a oração em línguas. E é uma coisa que você pode fazer qualquer hora, onde quiser, o tanto quanto quiser, dirigindo o carro, preso no trânsito, não importa, arrumando a casa, vai orando em línguas. Você não vai entender coisa nenhuma. Eu estava em Ponta Grossa, no Paraná, fazendo um evento desse, e tinha os irmãos que estavam cuidando das crianças. Na hora de almoço, uma mãe veio preocupada para mim e disse: meu irmão Bernardo, o meu menino estava naquele negócio que as irmãs estão fazendo ali, e ele está orando em línguas, ele só tem 8 anos. Eu disse: a senhora também deve orar em línguas. Mas ela falou: mas ele não entende. Eu disse: a senhora também não vai entender. Eu fui professor universitário de línguas há muito tempo. Muitos anos. Mas eu quero te dizer uma coisa. Desculpe, eu não estou sendo desrespeitoso. Mas a oração em línguas é a coisa mais bem bolada que eu já vi em termos de língua. É só Deus que pode fazer uma coisa dessas. Por quê? A oração em línguas não passa por aqui. Então, no que você começa a entender, não tem nada com o seu raciocínio. Só tem direto o pensamento de Deus. Valeu, não? O profeta disse: por lábios gaguejantes e por língua estranha falará quem? A este povo. Quando eu estava preparando isto para vocês, e eu fui em Isaías 28:11, pela primeira vez Deus me falou uma coisa a respeito disso que eu também não sabia, e eu oro em línguas há muito tempo. Ele disse: Bernardo, você está vendo quem fala? Quando você ora em línguas, não é você, mas eu sabia disso. Só que eu não sabia o que estava acontecendo. Ele disse: quando você ora em línguas, o teu espírito se torna como um gravador de fitas, um gravador magnético. E eu gravo toda a minha fala dentro do seu espírito. E quando você vai para o meu evangelho, é como se você botou o gravador para tocar. E você começa a ver o que foi que eu falei aqui dentro. Gostei, talvez. Lembra-se, quando você ora em línguas, a língua não é tua. É o Espírito Santo que está louvando e agradecendo a Deus em você. E Deus Pai está gravando o seu pensamento no seu espírito. O salmista diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Eu tenho um conselheiro melhor. Ele chama-se o Espírito Santo. Mas antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Está vendo o asterisco? Lá embaixo. O que é lei? É aquilo que Deus estabelece naquele momento para seu relacionamento com Ele e o relacionamento dele com você. Quando você recebe o conselho do Espírito dentro de você, e você começa a entender alguma coisa, como no dia, por exemplo, que Deus falou comigo que o que eu tenho dele é meu Espírito, eu comecei a pensar: mas Deus, então, como é que eu vou dar isso a ti? Compreende? Então, isto é começar a meditar no que Deus estava dizendo para mim naquele momento.
o conselho do Altíssimo para Ele ter um relacionamento mais íntimo comigo. Isto é a operação da onisciência de Deus em você. O Espírito Santo, vamos dizer, anseia para você pensar mais como Deus pensa. Entregue-te a Ele. E você não entrará em engano algum. E eu falando de engano, voltando a lembrar, engano não é a forma de você vestir. Engano é você pensar diferente do que o Espírito Santo ensina. Você está honrando a Deus? O que eu quero dizer com isto? 1 Samuel 2, verso 30 diz assim: aqueles que me honram, honrarei. Eu não uso muito este versículo porque para gringo falar a palavra honra, como vocês falam, é a coisa mais difícil do mundo. E nunca acerto, mas você entendeu que vocês são muito bons. Observe. Quando Jesus subiu ao céu, Ele disse aos discípulos: eu não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar um Consolador. E Ele vai estar dentro de vós, em vós. E Ele que vai ensinar vocês. E Ele me glorifica, etc, etc. E se você não ora em línguas, você não está honrando o que Deus estabeleceu para a sua edificação. Entendeu? Eu sei que é duro, mas o fato é este. Por isso que eu pergunto: você está honrando Deus? Vamos ver se a gente pode entender o efeito do ouvir em espírito. Porque sempre que você ouve Deus, isso produz um efeito em você. Você lembra que ontem eu mostrei a você os sons naturais que produzem efeitos diferentes? O canário que canta, o cachorro e a revólver, etc. Eles têm efeitos dentro de você. E quando você ouve Deus em espírito, isso tem um efeito dentro de você, no seu espírito. O homem natural, o homem morto, e o homem natural, o homem morto, aquele que não nasceu de novo, não importa se ele for muito membro da igreja e religioso, se ele não nasceu de novo, ele está tão morto quanto o bêbado da rua, morto para Deus. O homem natural, morto, ouve as coisas do mundo em que ele vive, e ele procede segundo eles. Na formação cultural, na formação da nossa vida normal, natural, o importante são os valores temporais, os interesses da alma. Desde a criança na escola, desde o lar, nós estamos ensinados a cuidar disso e daquilo e de outra coisa, porque isso são do interesse. Mas esses são valores só desta vida. Essa só uma formação cultural. Só dá para aqui na terra. Mas tem uma formação que Deus quer para você, que não dá só para aqui na terra, não, Senhor. Observe. Os desejos da alma não dão vida ao homem. Ele está mortinho. Enquanto você procede como você pensa, como interessa você, o que você quer, você não tem vida em Deus. Pode parecer que tem, mas não tem. Verifica por quê. Olha lá o seu retrato, mas é lindo. Só pensa nele. Só pensa nele. Deus disse, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. E tem pessoas aqui, neste instante, e estão assistindo as coisas aqui,
que acham que tudo que Bernardo está falando é bobagem. Eu tenho pena de você, porque você está se destinando a uma eternidade longe de Deus. Mas o homem espiritualmente vivo, observe que eu disse espiritualmente vivo, ouve as coisas do reino eterno. E não só ouve, ele vive segundo elas. Ele vive segundo aquilo que Deus diz no seu espírito. Na formação espiritual, o importante são os valores que vão perdurar para toda a eternidade. São os interesses do Espírito. E o Espírito Santo está sempre procurando despertar você para não viver para esta vida aqui, mas para viver aqui na terra nos valores do céu. Não me pergunte certas coisas, porque eu falei com vocês outro dia que eu sei de coisas que, por enquanto, eu não posso explicar. Mas eu vou dizer a vocês uma coisa. Durante a sua vida aqui, o Espírito Santo está procurando construir valores eternos dentro de você. Ele está procurando você dar entendimento de coisas que são eternas. E segundo o que você recebe do ensinamento do Espírito aqui, será a sua vida no céu. E imediatamente que você entra no céu, os valores que você recebeu do Espírito aqui, eles continuarão, só tem uma coisa: eles vão expandir em todas as direções. Se você sabe o que é paz em Deus aqui, a paz que você vai ter lá não tem explicação. Se você tem alegria nas coisas de Deus aqui, a alegria que você vai ter lá não tem explicação, e assim adiante. Porque Deus, para nós aqui, a única coisa que vale são os valores ensinados pelo Espírito Santo, porque esses vão perdurar eternamente. Eu espero que você não pense que quando chegar no céu você vai ter uma vida diferente. Não vai mesmo, não. No momento que você nasceu de novo, você recebeu a vida eterna. E essa não vai mudar, não. É vida eterna. Você vai ter essa mesma vida em Deus para todo sempre. Só que, na medida que você vai deixando o Espírito e a palavra desenvolver essa vida, ela vai ser mais magnífica lá. Porque lembra que há céus, plural. Falei tudo. O ouvido interior está sempre atento a Deus. Por isso que Deus pode conversar comigo, porque eu estou pronto para ouvi-lo qualquer hora. Ele me conversa nas horas mais estranhas possíveis. Mas não importa. Você precisa conservar o seu interior aberto, pronto para Deus te falar. E Ele está procurando fazer isso aqui, agora. Quando nós estamos ensinando assim, Ele está procurando pôr verdades dentro de você. Recebe eles com graça. E louve a Deus por isso. Porque Ele fala para cada um conforme a sua necessidade. Quando eu vou para um evento como um evento esse aqui, ou em qualquer lugar,
E eu vi isso principalmente em Campinas, recentemente. Não é Bernardo que faz evento. Eu sou apenas o canal de Deus só. Quem faz o evento é vocês. Conforme a sua fome, vai puxando as coisas de mim. É vocês que fazem o evento, não eu. Eu sou apenas uma coisa no meio, né? Entende? Bernardo não é nada, não. Vamos lá. Lá você, nascido de novo. O homem espiritual, está naquele mesmo capítulo do anterior, julga todas as coisas. O que é julgar? Verificar o real valor de todas as coisas. Você sabe descobrir o real valor das coisas? É só o Espírito Santo que possa mostrar a você o que é melhor, o que é verdadeiro e o que não é. Por isso que você tem uma unção do Espírito. E é Ele que diz o que é falso e o que é verdadeiro. Conserva teu coração sempre aberto a Ele. Porque a palavra original da palavra julgar é verificar o real valor. O que é real valor? O valor que é eterno. E tudo que Deus põe em você é eterno. Não desaparece. Agora eu tenho uma coisa que eu gosto muito. Os efeitos do ouvir em espírito são banais. Extraordinárias. E você vai ver agora, espero eu, por que eu disse isso. Tem um espaço branco aí, né? Tem. Repare na mudança da cor do bebê, conformando-se com a palavra. Fica olhando atento. Aí lá está o bebê. E a palavra de Deus está falando com ele. A palavra de Deus, Jesus, o verbo, é azul. E na medida em que ele vai recebendo a palavra pelo Espírito, que o Espírito está escrevendo no coração dele, olha o que acontece com ele. Começa na cabeça. Até que ele fica todo como a palavra. É isso que o Espírito Santo faz para você, não é? Todos nós, sem exceção, contemplando como por espelho a glória do Senhor, tudo o que Cristo nos fez, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Quem transforma você? Quem faz com que você reflete toda a verdade da palavra, chama-se o Espírito Santo. E ele faz isso em os escolhidos especiais. Ele faz isso em todos nós. Daquele menor é a mesma. A palavra é a mesma. O Espírito Santo é o mesmo. E o efeito é o mesmo. Extraordinário. Não vale a pena. Por isso, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidos, o genuíno leite espiritual. Para quê? Para que por ele, esta palavra,
este leite genuíno vos seja dado crescimento. Observe. É a provisão de Deus para o habitante do reino. Valeu? Deus faz questão de você crescer na palavra e na graça de Deus. Tem pergunta? Irmão Bernardo, o senhor tem falado a respeito do Espírito Santo, como ouvir a voz de Deus dentro de nós. E, na verdade, o que Cristo em nós é a palavra de Deus. Amém? E o Espírito Santo, como a gente ouve a voz, ele sempre vai confirmar dentro de nós. É a palavra de Deus. Exato. É isso que é ouvir a voz do Espírito. Claro. Ouvir, o Espírito sempre vai nos fazer lembrar do que a palavra diz. Claro, claro, claro. Sempre, sempre. É isso que é ouvir. Tem, lamentavelmente, pessoas que dizem: eu ouvi a voz. Ouvi vozes. Ai de vocês, se você ouvir vozes, tem muitas vozes. E eles dizem, ele falou assim, mas não está de acordo com a palavra. Isso que a irmã está dizendo. O Espírito Santo sempre confirma o que está aqui. Amém. Nada fora. Nada. É impossível. Tá bom, minha filha? É muito bom que você fez essa pergunta para eu poder esclarecer, senão ia esquecer, né? Obrigado, filha. Verifica a palavra que Deus diz é sempre de acordo com o que está escrito no Evangelho. Tá bom? Você gostaria de viver na realidade do reino eterno? Então vai. É só você que impede, mais ninguém. Vamos lá. Olha lá o seu retrato. Só que ser um retrato não vale muito não. Você sabe se posicionar no reino eterno. Lá está você no retrato e o reino está aí. Você sabe se posicionar dentro do reino? Isso que eu quero ver se eu mostro você. O que a onisciência de Deus opera em nós, em termos do reino eterno? O apóstolo Paulo chamou a condição do reino, que são os pensamentos de Deus a nosso respeito. Ele chamou esses pensamentos de mistério. E quando Deus fala no seu gravador interno, Ele está falando e gravando os mistérios deste reino em que Ele colocou você. Como Paulo disse, temos a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, desvendando-nos, esclarecendo para nós o mistério da sua vontade. O mistério do amor de Deus para nós é revelado pelo Espírito Santo. Observe. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas, eu gosto desse mas, é bom que não ficou na primeira parte, que é tudo maravilhoso, eu quero uma coisa real. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito
não deixa nada oculto. Ele perscruta todas as coisas para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente em Cristo Jesus. Toda vez é impossível você passar um tempinho orando em línguas. E quando se fala orar em línguas, irmã, não tem que você tem que ajoelhar direitinho e pôr as mãos e dizer, não. Eu oro em línguas deitado, andando de bicicleta, de qualquer jeito, dirigindo carro. Eu não dirijo mais não, porque eu sou muito velho. Mas, entende? Fazendo Cooper. Quando estou andando fazendo exercício e se chegar alguém, eu paro. Por quê? Se eu for falando línguas, quando alguém passa, diz, ele é tão. Mas não são tão. O que eu quero lhe dizer, você pode orar em línguas quando quiser, onde quiser, o tanto quanto quiser, para Deus revelar a você as coisas que Ele preparou para você em Jesus Cristo. Todo cristão tem de lembrar que a vida que recebeu é totalmente nova, eterna e espiritual. Totalmente nova. Não há nada na vida anterior que serve para esta vida espiritual. Erra a igreja quando usa o talento para a vida espiritual. Eles usam talento. Essa irmã tem uma voz, um talento. Eu lembro que nós fomos a Campo Grande com Dave. Eu fiquei envergonhado, porque tinha muita gente lá. Eles puseram a irmã meio ampla. Você entendeu como uma irmã ampla, não? E ela vestiu uma coisa apertadinho branco. Pessoa ampla, numa coisa apertadinho assim, que pegou o microfone quando nós estávamos entrando e começou a cantar, o sangue tem poder. Irmã Maria Ângela estava sentada perto de mim. Eu disse, se eles não tirem essa mulher agora, eu vou lá arrancar a coisa da mão dela. Isso não é um teatro. Talento, irmão, não é dom do Espírito. Talentos são condições naturais que podem ser desenvolvidos naturalmente. Mas dons do Espírito são dons que o Espírito Santo desenvolve em nós. Você não tem nada com isto. Então verifica, a vida espiritual é nova. Não tem nenhum vestígio do passado. É eterna e é espiritual. Ela sai daqui dentro, não da cabeça, não da nossa aparência. Entendeu? Eu vou passar. A linguagem do reino eterno. Claro que você não sabe que linguagem é essa, não é hebraico, nem inglês, nem português. Já observamos que a fala, a linguagem, tem um papel muito importante na formação cultural. Por isso que o inglês faz daquele jeito, o americano faz daquele jeito, o brasileiro faz daquele jeito, porque é a nossa cultura. O inglês gosta de tomar chá às 4 horas da tarde, até hoje, e vocês não fazem isso, que não é da tua cultura. Você gosta daquele negócio que chama-se chimarrão. Eles me dão isso aqui, que coisa mais amarga no mundo. Não é da minha cultura. Mas, do mesmo modo, a linguagem do Espírito, a fala de Deus dentro de você, age fortemente na formação, no desenvolvimento da nossa vida no reino eterno. Observe o valor da oração em línguas na prática de todo santo dia.
Todo dia, quando você ora em línguas, o Espírito Santo faz isso que eu vou te mostrar agora. O Espírito primeiro sonda o nosso coração e nos mostra como estamos no reino. Onde estamos vivendo de acordo com a verdade do reino. Ele começa a examinar isto dentro de você. E segundo o que ele vê, ele intercede por você. Diz, oh Deus, Bernardo podia viver mais em você. Entendeu? Aquele que sonda os corações intercede pelos santos. Toda vez que você ora em línguas, ele faz isso. Toda vez. Ele verifica onde você está. E começa a interceder por você, mas verifica. Tem um outro aspecto disso. E o Espírito anuncia a realidade em que você pode viver. Ele examina onde você está e depois ele começa a revelar a você onde você poderia estar. Observa o que ele diz. O Espírito vos anunciará as coisas que hão de vir. Vamos ver como isso funciona na prática. Consideremos como o Espírito Santo opera para nos livrar do pecado, da enfermidade e do engano. Ele procura nos mostrar o que podemos ser quando Satanás está nos açoitando. O problema do pecado, o problema da enfermidade, o mesmo problema do engano. Eu vou correndo, não venho falar nada não. Ou seja, ele quer que você pense como Deus pensa. Observe como Deus pensa. O Espírito vos anunciará as coisas que hão de vir. Como é que o habitante do reino procede para sair dos seus problemas, seja problema de pecado, de enfermidade ou de engano? Oh, não vê nada, mas enfermidade não é um problema, é uma situação. Você não deve ficar doente. Você fica enfermo porque pensa assim. Lamento. Vamos lá ver essas figuras de novo. Por língua estranha falará o Senhor a este povo. E vai dizer, este é o descanso. E este é o refrigério. O homem no pecado, está vendo ele atrás ali? Por língua estranha falará o Senhor a este povo. Este é o descanso. Este é o refrigério. Como é que o Espírito lhe dará descanso? Observa o que ele vai dizer. Filho, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando você crê nisso, você não vai pecar. Você peca porque você quer. Não lança a culpa no diabo, não. Foi assim que, quando Deus veio para Adão, disse, Adão, o que você fez? Ele disse, foi minha mulher. Então ele virou para a mulher e Deus disse, mulher, o que você fez? Ele disse, foi o diabo. Você faz a mesma coisa. Não sou eu. Você é o que você é e pronto. Ninguém pode fazer nada. É você que faz. Mas quando você souber que Cristo Jesus foi totalmente esmagado por causa daquele pecado, você vai deixar de pecar.
Mas se você não orar em línguas, você não vai ser forte para isto. E nem para esse aí, o homem deitado no hospital. Como é o Espírito de dará descanso a esse homem? Ele vai dizer, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não vamos ser sarados. Você foi sarado em Cristo Jesus 2000 anos atrás. Por língua estranha, falaram ao Senhor a este povo, o povo que está no engano. Se você orar em línguas, você nunca vai viver no engano. Porque Ele te dará descanso, dizendo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você ora em línguas, cabe ao Espírito Santo revelar a verdade de Deus em você, para você viver livre e sair daquele problema e entrar no reino em toda liberdade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Mesmo aquele que está fraco, quando ele ouviu, ficou livre. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Qual é a boa nova do Evangelho para todos esses casos? Para todos esses 3 casos que eu apresentei, existe uma nova de Deus para eles. Observe. Deus diz, eis que as primeiras predições já se cumpriram e novas coisas eu vos anuncio antes que sucedam. Eu vos farei ouvir. Toda vez que você ora em línguas, o Espírito Santo vai apontar você para um lugar de liberdade do pecado, da enfermidade e de todo engano, para você viver livre, para glorificar Jesus na terra. Tem pergunta? Tem não, né? Ótimo. Irmão Bernardo, o senhor Fale. falou que o Espírito Santo desenvolve os dons em nós. Sim. Então, os dons que são os dons de cura, o dom da fé, de discernimento, de oração. Então, o que eu entendo foi que através da oração em línguas eu vou desenvolver todos os outros dons. Isso? Não tem dúvida. Não tem dúvida alguma. Você entendeu direitinho. Sim. Mas Não posso acrescentar nada. Então é a prática da oração em línguas Claro. que vai desenvolver cada Isso é vez mais os fundamental. dons dentro, certo? Fundamental. Agora nós que cremos na palavra, confessamos a palavra de Deus. Então nós que cremos já somos curados e vivemos na plenitude de Cristo. Totalmente. Quando É uma são- vergonha aquele que se diz filho de Deus ficar enfermo. É uma vergonha. É verdade. Jesus foi enfermo. Por que você vai ficar? Você fica porque você acha que é normal. É anormal. Então, o dom de cura Sim. não é para nós. O dom de Não, cura não. nós faremos isso para Para o o ímpio. enfermo, para o ímpio. Claro. Mesmo claro. que ele não creia, o dom é nosso e nós que fazemos a cura e Claro. aí vem o milagre. O dom que opera em Dave na cura divina é a fé dele que vale para a pessoa que vai só em esperança ver se funciona. Mas a fé dele faz. Amém. Obrigada. Você não precisa de milagre, não. Você é milagre. Irmão Bernardo, o Senhor disse, repetiu,
céus, plural. Paulo foi ao terceiro céu. E você pode falar mais disso? Dos céus? Por favor, e obrigada, nome escrito. O que está no primeiro versículo da sua Bíblia? No princípio, Deus criou os... Então, não estou inventando. Ele que fez. Céus, plural. E quantas terras? Uma. E você só imaginava um céu? Porque todo mundo só pensa em um céu. E quando Paulo subiu para o terceiro céu, você pensa, deve ser uma coisa especial para Paulo. Talvez ele foi para Marte, ou quem sabe que foi Júpiter, ou coisas assim. Meu pai, você acha que céus são parte... Não, por favor. Muito obrigado. Olha, deixa dessas canetas para lá, viu? Não imaginem você que quando se fala de céus, nós estamos falando de constelações e galáxias, etc., que fazem parte desse universo. Por exemplo, o nosso sistema solar é um pequeno pedacinho dentro de uma imensa galáxia chamado Via Láctea. Só para vocês saberem a imensidão das coisas que Deus faz, essa constelação, a Via Láctea, em que nós vivemos, onde nós está o planeta Terra, se você puder entrar num foguete, viajando 35 mil quilômetros por hora, dia e noite, você levaria 140 milhões de anos de passar de um ponto da Via Láctea para outra. Então, é grande. Além dessa, essa é uma das menores. Ele tem outros e outros, mas esses não são céus. Deus preparou para nós uma coisa extraordinariamente magnífica. Céus. E, segundo a sua obediência ao que o Espírito Santo e a palavra faz, ele prepara você para um desses céus. Você que decide onde você vai ficar, se vai ficar no primeiro ou no segundo, vai ser um favelado ou fica lá pertinho. Irmão Bernardo, claro, por favor, eu não estou rindo da pessoa, absolutamente. Eu acho que a pergunta é muito válida e a pessoa que escreveu aqui certamente expôs uma pergunta de muitos. Tá? Eu rio porque as pessoas complicam as coisas quando tudo é tão fácil. Tudo é simples em Deus, aprende isso. Você tem que ser como um nenê, gente, que não tem entendimento nenhum em você. Você simplesmente bebe desse leite. Então, olha, irmão Bernardo, eu gostaria de saber, que letra linda também, qual a maneira ou a técnica para aprender a orar em línguas, se é que existe tal técnica. Porque eu não sei. Olha, a técnica é simples demais. É crer e faz. Não. Oh. Não, eu sei. Eu vou achar que as pessoas devem ler as suas próprias perguntas, não? Olha lá, vai lá. Ela veio de lá, né? Claro que você não sabe de onde, né? Mas, puxa,
até o ar escreve coisas daqui, vem flutuando para mim. Eu sei que pode ser. Bom, eu vou fazer essas técnicas, outras perguntas eu deixo para o fim, se tivermos 5 minutos, porque olha, a hora está passando e... Vamos ver. Essa técnica. Eu pergunto a você, como é que um neném recém-nascido aprende a falar? Ouvindo. Mas logo que ele nasce, ele chora. Como é que ele descobriu como chorar? Deu um tapinha nele, né, filha? Ah, Deus Espírito precisa dar um tapinha. Muitos de vocês aí. É mais do que evidente. Agora você sabe a técnica. Deus me dá uma tapinha. Aí lá, para que eu possa, filha. Descobriu a técnica. Olá. Muitas pessoas, e isso acontece muito no auditório em Belo Horizonte, que nós temos um auditório grande que alugamos aí uma vez por mês, onde eu vou e falo para 2 horas, vem quem quiser, e vem pastores, vem gente de todo jeito. Às vezes vem a minha mãe e diz, irmão Bernardo, mas eu não sei orar em línguas. Eu disse, eu também não. Ela fica parada e diz, mas o senhor não fala que ora em línguas? Eu disse, sim, falo. Mas o senhor não sabe? Eu disse, não sei. Porque não sou eu que oro em línguas. Quem ora em línguas é o Espírito Santo. É Deus que fala dentro do meu espírito. Eu apenas empresto a minha voz e a minha língua. E o que sai, o problema é dele, não é meu. E eu não entendo nada. Mas eu vou entendendo depois. Mas esta oração em línguas é só para você sozinho no seu quarto. Jesus disse, vai no seu aposento, fecha a porta e ora para teu pai que está em secreto. E o teu pai que ouve em secreto te recompensará abertamente. As pessoas que se opõem à oração em línguas dizem que Jesus chamou isso de repetições vãs. Só que eles esqueceram e não têm nem inteligência para entender que para repetir uma coisa você tem que lembrar. E a oração em línguas você não lembra. Eu oro hoje de um jeito, amanhã eu oro de outro jeito, e nem lembro como é que orava, porque não passa na minha mente. Oração em línguas é a expressão de Deus dentro de você. Não tem nada com a memória. Mais uma coisa. Gente, mas eu preciso ensinar. Às vezes, surge, talvez não com você, mas já aconteceu várias vezes comigo. Eu estou andando lá, orando em línguas e escuto uma coisa e diz, foi bonito, eu vou repetir. Aquela coisa que eu repeti não foi nada oração em línguas, foi uma repetição vã. Entendeu? Você não pode repetir oração em línguas, é uma expressão espontânea do seu espírito, louvando e agradecendo a Deus por Jesus Cristo. Tá bom? A técnica é essa, viu, filho? Vamos deixar. Sim, filha, fala. Eu queria te fazer uma pergunta. Só uma? Aquela moça ali, ela falou que a respeito de você ter o dom de cura e as pessoas poderem ser curadas através da fé de quem tem o dom, né? No caso, então, por exemplo, com o Dave Robertson, pode acontecer dele, por ele ter esse dom, uma pessoa que não crê receber a cura, mesmo não crendo? Pode. Deixa eu ver se eu explico. A pessoa que vem na esperança que Deus vai atender o que o servo dele faz. Tá certo? A fé dele opera para aquilo, porque ele sabe perfeitamente que aquela situação está errada, que é totalmente livre. Então a fé dele opera naquele caso. No seu caso, que conhece Deus, não é assim. A sua fé opera para você. Mas para a pessoa que não tem fé, geralmente um incrédulo,
O milagre opera através da fé daquele que tem o dom. Tá bom? Então, isso não serve para as pessoas que são convertidas, né? Que creem em Jesus. Não, exatamente não serve, não deveria. Porque, como eu acabei de dizer, para mim, a pessoa enferma que é filho de Deus é uma vergonha para Deus. Ainda que Deus ama ele muito e espera que ele vai chegar à plenitude em Deus, tá bom? Obrigada.